Você sabia que o número de gols marcados pelo Messi na seleção argentina está fortemente associado com as maiores bilheterias dos filmes da Marvel? Você poderia pensar que toda vez que a Marvel lançava um sucesso no cinema, o Messi fazia um gol pela Argentina. Mas pensando dessa forma, você cometeria um erro muito comum, que é o de confundir correlação com causalidade. Olá, sou eu, Desfilete, professor e pesquisador. Bem-vindo ao Verve Científica. Embora de fato exista uma relação entre os gols de Messi e os filmes da Marvel, essa relação certamente é uma coincidência e não implica que um fato seja a causa do outro. As relações de correlação e causalidade são tão centrais para a compreensão do mundo que esse vídeo é só para explicar como elas funcionam. Com certeza esse conteúdo vai ser útil para você aprimorar ainda mais o seu pensamento crítico e racional. Então, se inscreva e ative o seu sininho para acompanhar todos os lançamentos no canal. Correlação é quando dois fatores ou duas variáveis estão relacionados. Assim, se você conhece um, pode prever o outro, sem que necessariamente um seja a causa do outro. Duas quantidades podem ser consideradas correlacionadas se as duas aumentam juntas. Nesse caso, nós dizemos então que elas são positivamente correlacionadas. Por exemplo, quanto mais dinheiro você adicionar à sua conta, mais juros serão acumulados. Elas podem ser inversamente correlacionadas, ou seja, uma aumenta enquanto a outra diminui. Daí dizemos que elas são negativamente correlacionadas. Por exemplo, seu saldo bancário diminui a cada vez que você aumenta o seu consumo no cartão de crédito. A correlação entre duas quantidades pode ser representada em um gráfico chamado gráfico de dispersão. Esse gráfico nos permite obter a correlação por meio de medidas estatísticas do coeficiente de correlação. Esse coeficiente indica o quão fortemente interligadas as duas quantidades estão. E ele varia de -1, que indica uma correlação negativa perfeita, passa por 0, quando não há correlação alguma, e vai até +1, quando existe uma correlação positiva perfeita. A causalidade, por outro lado, é um conceito muito mais abstrato, para o qual ainda existe debates e controvérsias. Mas do ponto de vista prático, ela implica que, além de haver uma relação entre os dois eventos, um evento faz com que o outro evento ocorra. Essa é uma característica necessária para caracterizar a causa, mas não é suficiente. Uma definição precisa de causalidade deve levar em conta não apenas a causa que tem que preceder o seu efeito, mas também que este efeito não teria existido se não tivesse havido aquela causa. Por exemplo, o galo sempre canta pouco antes do amanhecer, mas sabemos que ele não é a causa do nascer do sol, pois o sol ia nascer de qualquer jeito, mesmo se o galo não cantasse. Agora, por outro lado, fumar aumenta as chances de câncer no pulmão. Nesse caso, nós podemos afirmar que o fumo é a causa, porque aqui o hábito precede o aumento das chances de câncer, e este aumento não existiria se não fosse pelo fumo. De forma prática, a causalidade pode então ser pensada como a diferença entre os resultados quando um evento causador ocorre e quando ele não ocorre. Um dos usos incorretos mais frequentes de dados, especialmente na imprensa popular, é sugerir relações de causa e efeito baseadas apenas na correlação. Um estudo de 2016 reportou que as pessoas que se exercitam menos têm taxas aumentadas para 13 diferentes tipos de câncer. Esse estudo não diz nada sobre causalidade. Pode ser mesmo que o exercício reduza as taxas de câncer, mas também pode ser que as pessoas que não praticam exercícios tenham outros hábitos de risco. A imprensa, é claro, ignorou essa sutileza e foi rápida em declarar uma conexão causal mesmo assim. O exercício físico pode reduzir o risco de alguns tipos de câncer em 20%. A partir de uma alegação causal como essa, de que os exercícios reduzem o risco de câncer, é só um pulinho para que uma recomendação do tipo faça exercícios por 30 minutos por dia e previna o câncer. Na verdade, a maior parte dos conselhos prescritivos que lemos na imprensa popular baseiam-se em associações como essa, sem nenhuma evidência de causalidade. Isso ocorre a todo momento. Mas tenha em mente que é sempre mais fácil encontrar evidências de que duas coisas estão correlacionadas do que encontrar evidências de que uma realmente causa a outra. Quando um certo evento é a causa do outro, a relação entre os dois é dita uma relação causal. Mas a coisa mais importante para se perceber aqui é que a correlação não é o mesmo que causalidade. Então seja crítico.
sempre pergunte se há evidência causal que sustente uma dada relação de correlação. Em muitos casos, de fato, não há causa alguma que justifique a correlação, a não ser o mero acaso, a coincidência. Essas são as correlações espúrias. Esse tipo de correlação não nos diz nada de significativo sobre o funcionamento do mundo. Aliás, nesses casos, é bem improvável que tais correlações se mantenham quando testadas sobre novos dados ou quando analisadas por tempos mais longos. O autor Tyler Vigen reuniu um curioso conjunto de exemplos de correlações espúrias no seu site. Para obtê-las, ele escreveu um programa que vasculha a web em busca de conjuntos de dados com correlações sem sentidos, baseado apenas no acaso, na coincidência. Uma dessas correlações espúrias era de que o número de pessoas que se afogavam ao cair numa piscina estava fortemente correlacionado com os lançamentos dos novos filmes de Nicolas Cage. Que possível conexão causal pode haver entre essas duas coisas? Nenhuma. Intuitivamente você reconhece que isso deve ser uma correlação espúria. Há apenas uma chance aleatória de que essas medidas se alinhem tão bem. E por ser apenas um acaso, você não espera que essa tendência vá se manter no futuro. Se continuarmos a análise ao longo do tempo, a correlação certamente vai se desfazer completamente. Em 2014 foi realizado um estudo para identificar a fonte de distorções, exageros ou alterações nos comunicados de imprensa ou sites de notícia sobre saúde e bem-estar. Os pesquisadores verificaram que 1/3 dos comunicados analisados simplesmente não apresentaram nenhuma relação de causalidade, apenas correlação. É provável que na mídia popular esse número pode ser ainda maior. Embora seja relativamente simples encontrar dois eventos correlacionados, determinar se de fato um é a causa do outro é muito mais complicado e requer um projeto experimental apropriado. O melhor para isso seria realizar experimentos onde fosse possível fixar rigorosamente todas as variáveis, exceto aquela em que estamos interessados. Mas isso é praticamente impossível, principalmente quando se trata de estudos com humanos. Para conduzir um experimento controlado, randomizado, mais rigoroso, provavelmente seria preciso que os participantes viessem do mesmo lugar, comessem a mesma comida, fizessem os mesmos exercícios e dormissem ao mesmo tempo, apenas para citar algumas variáveis. Como vimos nesse vídeo aqui, confundir causalidade e correlação é uma falácia lógica comum e que tende a ser aplicada de forma abusiva, tanto por negacionistas como pela mídia sensacionalista. Por outro lado, os negacionistas procuram negar todas as evidências estatísticas, reafirmando o clichê de que correlação não implica causalidade, mesmo quando há evidências da causa. Por outro lado, a mídia popular vai no sentido oposto, tomando conclusões exageradas ao estabelecer relações causais entre dois determinados fenômenos onde não existe relação de causa alguma. Isso ocorre com frequência porque raramente a causalidade se manifesta de maneiras óbvias no mundo real. E em alguns casos, como na teoria quântica, por exemplo, ela ainda é mais elusiva. Talvez nós humanos sejamos uma espécie cognitivamente mal preparada para lidar com estas questões. Mas qualquer que seja a explicação, nós devemos sempre resistir à tentação de ver significado no acaso e evitar confundir correlação e causa. Esse vídeo termina por aqui. Se inscreva no canal e nos ajude a crescer. Tenha verve científica. Abraço e até a próxima.